Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa segunda aula e eu vou começar esta aula recapitulando um pouco do que nós vimos na aula passada. O calor específico, por exemplo, é uma propriedade termodinâmica muito importante, né? E nós vimos que ele é a quantidade de energia necessária para alterar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Se a gente for escrever então isso matematicamente, né, vai ficar o calor específico, ele é representado com a letra C minúsculo. Ele vai ser a quantidade de energia que você fornece dividido pelo produto, né, entre a massa e a variação da temperatura. Por exemplo, no caso da água, né, o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius, o que significa que se eu quiser alterar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria para ela. E aí você poderia perguntar, professor, que coincidência, né? O da água é 1 certinho. Os cientistas escolheram isso, tá? Quando eles definiram a unidade de caloria, eles usaram a água como referência, tá? E aí ficou estabelecido que para a água seria 1 caloria para levar 1 grama em 1 grau Celsius. Né? Como vocês já perceberam, os cientistas gostam muito de usar a água como referência. Né? Nós vimos na aula passada que o Celsius utilizou as características da água para criar a sua escala. E existem muitas outras grandezas que foram criadas tendo a água como referência. Tá? Assim também foi criada a caloria. E nós sabemos que a unidade do sistema internacional, né, a unidade de energia do sistema internacional, é o Joule. Né? Então é importante que você saiba que 1 caloria por grama grau Celsius equivale a 4,18 joules, né, por grama grau Celsius. Já a capacidade térmica, pessoal, ela é muito parecida com o calor específico. Né? Veja, ela também é a energia necessária para alterar a temperatura do corpo. A diferença é que a capacidade térmica ela não leva em consideração a massa. Né? Então, o que acontece? Se a gente pega aqui a água como exemplo, você pode ter capacidades térmicas diferentes para a água. Né? Se você tiver 1 litro de água, por exemplo, você vai precisar de uma certa energia para alterar a temperatura desse 1 litro de água. Agora, se você tiver 10 litros de água, você vai precisar de muito mais energia. Então, ela vai variar de acordo com a massa da substância. Por isso que eles resolveram criar o calor específico, né? Como o próprio nome já diz, ele é mais específico. Né? Ele vai ser sempre o mesmo para a mesma substância, porque ele já está levando em consideração que a energia é necessária para levar 1 grama daquele material. Né? Na hora que você jogar na conta aqui no cálculo, a energia, vamos supor, 10 litros, né? Necessita de uma energia maior, só que a massa é maior também. Então o resultado vai dar sempre o mesmo. Okay? E se a gente pega essa equação aqui, né, do calor específico e isola a energia, né, se eu quiser trabalhar com a energia que está sendo transferida, vai ficar dessa forma, né, que vocês até usaram na aula passada, que é igual a mc delta T, que é uma equação muito útil quando você quer saber a energia necessária para alterar a temperatura de um determinado corpo. Essa energia, pessoal, que é transferida para alterar a temperatura sem mudar o estado físico do corpo, a gente chama isso de energia sensível. Agora, caso você aumente tanto a energia, por exemplo, que chegue até a alterar o estado físico do material, aí a gente vai chamar de energia latente, que é o que nós vamos ver no próximo capítulo e no próximo vídeo também, tá? Então, alterou a temperatura sem mudar o estado físico, energia sensível, e a gente calcula dessa forma. Bom, e aí um exemplo muito comum e que bastante perceptível para a gente, né, relativo ao calor específico, é uma situação desse tipo aqui, ó, que nós temos aqui uma praia, né? Então, de um lado você tem a areia, do outro lado você tem a água. E aí o que acontece? Num dia ensolarado, tanto a areia quanto a água irão receber a mesma quantidade de energia do Sol. Só que a gente percebe facilmente que a areia ela aquece muito mais rápido que a água. Né? Muitas vezes a gente não consegue nem pisar na areia de tão quente que ela está, mas a água ainda está fria. Por que isso acontece? Por causa do calor específico, né? Nessa tabelinha aqui, por exemplo, eu tenho vários valores de calor específico e a gente vê que o da água, como citado antes, vale 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico da areia vale 0,20
calorias, né? 0,2. Então, veja, da areia é 5 vezes menor, enquanto a água precisa de 1 caloria para elevar a temperatura de 1 grama em graus Celsius, a areia precisa só de 0,2 calorias. Consequentemente, se eu forneço a mesma quantidade de energia, a areia vai esquentar 5 vezes mais do que a água. Então isso é bastante perceptível no nosso dia a dia. E uma situação que é muito importante de vocês conhecerem e saber resolver problemas desse tipo é quando ocorre uma transferência de energia, né, de um corpo para o outro. E a gente sabe que isso vai acontecer quando os corpos estiverem em diferentes temperaturas, né, e a gente poder fazer cálculos com isso. Isso pode ser muito útil, né, e nos ajudar em muitas situações. Por exemplo, uma situação comum é você ter aqui uma peça, né, que você não sabe de que material que ela é feita, por exemplo, e você quer descobrir isso. Você quer descobrir o calor específico da peça, você quer descobrir qual é esse material que compõe a peça. Você pode descobrir pelo calor específico, né? Para isso, o que você tem que fazer? Você vai ter que comparar essa peça com o calor específico de algo que você conheça. E qual o calor específico que você conhece, que é mais fácil até de gravar o seu valor? O da água. Todo mundo tem que saber que o calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Então você pode achar o da peça comparando com a água. Para isso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esses corpos interagirem um com o outro. Fazer com que eles troquem energias. E aí, para que haja uma transferência de energia de um para o outro, a gente tem que ter uma diferença de temperatura. Não é isso? Então, vamos aquecer um dos dois corpos. Por exemplo, a gente pode aquecer a peça. E aí você aquece a peça, mede a temperatura dela, mede a temperatura da água também. E depois que você fez isso, você pode então colocar os dois em contato para que ocorra essa transferência de energia. No caso, como a peça está mais aquecida, ela vai fornecer energia para a água, né? E essa transferência vai ocorrer até que a gente atinja o equilíbrio térmico, que é quando vai cessar a transferência e os dois terão a mesma temperatura. A gente pode medir essa temperatura facilmente. Com essas informações, a gente consegue descobrir o calor específico da peça, tá, gente? Basta fazer o quê? Eu vou fazer isso daqui, ó. A energia que um absorve é igual à energia que é cedida pelo outro. Né? Então, vamos supor, tá, pessoal, que a gente tenha isolado isso daqui termicamente. Por exemplo, a gente poderia aqui, para melhorar a situação, colocar isso numa caixa de isopor, de forma que a troca de energia fique apenas entre o recipiente, a água e a peça, né? E não para o meio externo, porque senão a gente teria que levar em consideração todo o meio externo também. Tá? Então, quando a gente pega um recipiente que a gente isola ele, tá? Não deixando que a energia seja transferida para o meio externo, a gente chama esse recipiente de calorímetro. Ele é isolado para que a energia seja transferida apenas lá dentro do seu interior. Aí, com isso, a gente pode considerar isso daqui, ó, que toda energia absorvida por um será igual à energia cedida pelo outro. E aí você vai analisar quem é que está absorvendo, quem é que está absorvendo aqui nessa situação. Né? Aquele que está numa temperatura menor. Então a gente vai ter que absorver na água, tá? E é importante também considerar o recipiente, né? O recipiente também absorve. Aí isso vai depender muito do exercício que você estiver fazendo, tá, gente? Às vezes o exercício vai pedir para considerar o recipiente, outros não. Né? Vamos considerar aqui para ficar mais completo. Né? Então, absorvendo, a água vai absorver a energia e o recipiente também. Quem vai ceder essa energia? Aquele que estava numa temperatura maior, que no caso era a peça. Né? Então a equação vai ficar dessa forma: energia absorvida é igual a energia cedida. Tá? Tem outras maneiras de resolver também, tá, pessoal? O seu livro, por exemplo, ele resolve dessa forma aqui, ó. Ele soma todas as energias e iguala a zero no final. E vai dar a mesma coisa. Eu gosto de explicar desse jeito, porque muitas vezes o aluno resolve assim, aí ele chega no resultado, dá certo, tá? Só que ele acaba não entendendo o que está acontecendo ali. Né? A física que estava por trás daquele fenômeno, o aluno acaba não percebendo. Aí você pergunta para ele assim, tá aí, nisso tudo aí que você fez, quem foi que cedeu a energia? Aí muitas vezes ele não sabe, ele
vai ter que voltar lá atrás para ver quem estava com temperatura maior. Então, quer dizer, ele acabou de fazer o cálculo e fez tudo sem levar em consideração quem estava absorvendo esse selênio, só somando. E aqui não, aqui desde o início ele já vai ter que verificar quem vai absorver, quem vai ceder. E aí ele monta com base nisso, tá? Se você fizer isso daqui, você consegue resolver qualquer problema envolvendo transferência de energia térmica. E aí, pessoal, se a gente desenvolver essa equação, a gente chega no calor específico da peça, que é o que nós estamos querendo. Veja só, nós sabemos que a energia térmica é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, nós temos aqui para a água, temos aqui para o recipiente e para a peça. É só você substituir esses valores, são valores que você conhece, são valores fáceis de medir, né? A massa da água, você mede com uma balança, o calor específico já é conhecido, variação da temperatura, né? A gente mede com o termômetro. No caso do recipiente também é a mesma coisa, o calor específico, aí se você já conhece o recipiente, o material dele, você já sabe. Tá? Se não, muitas vezes na situação, igual no exercício que eu vou colocar para vocês, o calor específico do recipiente vai ser igual ao da peça. Tá? Então é isso aqui que você vai encontrar. E aí você substitui os valores conhecidos, então vai sobrar só isso. Tá? No caso aqui, o calor específico da peça que você quer achar, e aí você faz o cálculo, tá? Só substituir os valores e resolver. Bom, importante aqui, tá? Só lembrando, esse ΔT ele é a variação da temperatura. E quando a gente resolve dessa forma, igualando as energias, essa variação de temperatura tem que dar sempre positivo. Tá? Então você vai pôr sempre a temperatura maior na frente. A maior menos a menor para que todas as energias sejam positivas. Ok, pessoal? Então agora vocês vão fazer uma tarefa, tá? No qual vocês irão calcular o calor específico de um material desconhecido. Logo na sequência do vídeo, tá? Eu coloquei as instruções desse exercício com os valores. E só lembrando, já adiantando para vocês, né? Que nessa atividade eu estarei considerando que o calor específico do recipiente é o mesmo da peça, e é o que você tem que descobrir, ok? Então sigam em frente, façam essa tarefa e até o próximo vídeo.